Olá, investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu sei que muitos de vocês têm dúvidas sobre como investir, como diversificar, quais riscos minha carteira pode ter, como montar uma carteira de investimentos. E para isso chamei Vitor Pitts. Como é que tá, Pitts? Tudo bem? Tudo bem, João, e com você? Tudo ótimo, lá do time da consultoria da Suno, em primeira mão, para conversar com vocês e tirar as dúvidas que vocês enviaram para nós. Aliás, quero lembrar, se você tiver qualquer dúvida sobre investimento, coloca nos comentários que a gente vai buscar esses comentários, trazer um novo vídeo, respondê-las para vocês, que o nosso objetivo aqui é ajudar todos os investidores a melhorar com os melhores produtos. Então, vamos lá, Pitts. A primeira dúvida que chegou para nós é a seguinte: segurar aportes ou aproveitar as quedas? Como trabalhar o psicológico nesse momento? Olha, João, é muito comum o investidor ele sentir insegurança nesses momentos de maior volatilidade ou de queda. Porém, é muitas vezes nesses momentos que a gente encontra boas oportunidades. Então, o investidor, quando ele tem uma carteira que está adequada ao seu perfil e que traz segurança para ele entende que esses movimentos são recorrentes, né? Eles acontecem de tempos em tempos, e o investidor se sente eventualmente mais à vontade até para aportar mais. Tem um dado interessante, tem um estudo da corretora americana Charles Schwab, em que eles estudaram, né, fizeram um levantamento ali ao longo de 30 anos, como que diferentes perfis de investidores obtiveram para diferentes retornos, né, de investimento. E esse estudo ele identificou que se o investidor tivesse a capacidade de identificar as mínimas de todo ano, ele não teria tido uma grande vantagem em relação àquele investidor que fez os aportes regulares, recorrentes. Então, o que esse estudo indica? Que para o investidor, talvez faça muito mais sentido ele manter aquela disciplina, o que é até melhor, porque cria aquele hábito de investimento, ele vai se sentir mais seguro psicologicamente, né, pensando nesse aspecto, e ele também vai conseguir, né, fazer os juros composto trabalhar ao longo do tempo, à medida que ele vai aumentando o montante do investimento. E até porque, né, assim, a gente realmente acredita de que você tentar acertar no curto prazo é praticamente impossível, né? Quem diz que faz isso, que vai conseguir comprar na mínima, desconfie. Porque o mercado é muito imprevisível no curto prazo e eu brinco que é igual jogar uma moeda de cara ou coroa, né? Você nunca sabe para que lado da moeda vai cair. Então, disciplina e aportes regulares, identificando as boas oportunidades naquele momento. E aí é importante também, né, você contar com um profissional que vai estar ali contribuindo, te auxiliando em trazer a melhor orientação a cada mês com aquele recurso disponível. Eu penso da mesma forma, assim, se você tem um portfólio diversificado e já montado, fica mais fácil entender se aporte ou segura um pouquinho. Por exemplo, se você tem 50% em renda fixa e 50% em ações, e as suas ações caíram, o que significa? Tá mais barato, então faria sentido você aportar. O seu percentual de ações vai ser menos do que 50%, porque eles caíram, aí você teria que aportar um pouco mais em ações. Se ele sobe, talvez se segure um pouco para conseguir compensar isso. Então, acho que seguir a estratégia, principalmente com um profissional te ajudando, facilita e impulsiona bastante. E até vem a segunda questão a partir daí, Pitts. Consultoria de investimentos, vale a pena? Vale a pena. É um serviço muito importante para diferentes motivos e para diferentes investidores. Então, se você sente insegurança ao investir, ter um profissional ao seu lado vai te garantir que você não faça besteiras ao longo da sua jornada como investidor. E isso vai estar contribuindo para você conseguir alcançar esses seus objetivos, tanto de rentabilidade quanto de volatilidade também, né, que é importante, ter uma carteira mais consistente, né, sem tanta oscilação. Então é essencial você ter um profissional ali do seu lado, já que você dificilmente vai ter aquele tempo hábil para estar acompanhando todas as empresas, assim como um analista faz, né? E está estudando a fundo a fim de você conseguir obter o benefício de fazer boas escolhas de investimento, né, João? E até, Pitts, com essa questão de que uma consultoria financeira ajuda a montar uma carteira, etc., surge a terceira dúvida bastante comum de todo mundo, que é como montar uma carteira diversificada com foco em aposentadoria a longo prazo. Eu digo que qualquer investimento que você vai fazer, você tem que ter uma visão estratégica, em camadas. O que é de curto prazo, médio e longo prazo? Pensando em aposentadoria, né, que seria essa última camada, olhando para longo prazo, é essencial você ter investimentos que possam estar auxiliando você a atingir esses objetivos. Então, muitas vezes, objetivos de renda. Se você
está no início dos aportes, você está longe da sua aposentadoria, faz sentido você colocar investimentos em empresas que vão ter um crescimento ao longo do tempo e que eventualmente lá na frente vão te trazer pagamento de dividendos. Inclusive, o que é muito recorrente de acontecer é o investidor comprar empresas que vão ao encontro com esse ciclo de investimentos do investidor. Então, por exemplo, um investidor de 40 anos compra uma empresa ainda pequena, de small cap, que ainda não está distribuindo tantos dividendos, e que quando ele tende a chegar próximo da aposentadoria, lá aos 60 anos, a empresa, né, já alcança uma consolidação, já alcança uma maturidade que permite ela distribuir esses dividendos. Então, esse eu brinco que é o melhor dos cenários, mas você pode estar alocando a sua carteira no decorrer, né, da sua vida, a fim de fazer ela ficar adequada com o seu momento ali de vida, né? Então, por exemplo, algo que acontece muito é um investidor que já está, né, perto ali de se aposentar e quer ter uma carteira arriscada, né? Então, construiu aquele patrimônio ao longo da vida, né? E coloca muitos investimentos em renda variável e numa oscilação, eventualmente, o patrimônio cai 30%, 40%. E aí, né, o investidor fica desesperado porque tudo aquilo que ele construiu ele vê cair quase que pela metade. Isso a gente viu acontecer na pandemia, né? Por exemplo, então chegaram muitos clientes lá na consultoria para nós com esse medo. Poxa, eu construí todo o meu patrimônio, comecei a investir, não tinha aquela consciência da real volatilidade da renda variável e viu o patrimônio despencar 40%, como a gente viu lá no Ibovespa, né? Então eu acho que tem que ter esse conhecimento, esse cuidado, né, para estar montando essa carteira bem adequada para você. Ótimo, eu acho que um dos grandes vilões do longo prazo é a inflação, porque ela acaba por destruir o seu capital, né? Diminui seu poder aquisitivo, caso você não consiga repassar isso, não consiga ganhar acima dela, ter ganhos acima dela. E até surge a quarta questão sobre isso, Pitts. Qual a melhor forma de proteger minha carteira contra a inflação? João, tem um livro chamado Ações para Longo Prazo. Você já leu? Sim. Nesse livro tem um capítulo em que o Jeremy Siegel, o autor desse livro, ele mostra como as ações acabaram sendo o melhor investimento para você ganhar da inflação a longo prazo. A longo prazo, né? Porque, como a gente sabe, existe a flutuação no meio do caminho. E aí é muito interessante que até em períodos, né, de conflitos, de guerra, de grandes crises, né, as ações, quando a gente olha para uma janela de pelo menos 7, 8 anos, elas ganharam com bastante folga em relação à inflação. Porém, né, isso é para quem tem um perfil de longo prazo, que possui essa disposição ao risco. Dentro da renda fixa, a gente tem excelentes produtos que podem estar corrigindo a inflação, como, por exemplo, a NTN-B, o famoso Tesouro IPCA+, né, como a gente conhece lá pelo Tesouro Direto. Você pode investir através de fundos imobiliários, né, tanto os fundos de papel e os fundos de tijolo, a gente entende que a médio e longo prazo eles tendem a corrigir a inflação por diferentes motivos, né? Os de papel eles são atrelados, muitos deles, os CRIs que compõem eles são atrelados ao IPCA, e os de tijolo, né, com as reavaliações patrimoniais dos imóveis que compõem aquele fundo, acabam sendo corrigidos pela inflação. E se o gestor fazer um bom trabalho, ele consegue até estar obtendo um ganho de capital relevante ali com as aquisições e as vendas daqueles imóveis. Então, em todas as classes, né, eu diria que praticamente em todas as classes você consegue estar acessando produtos que vão, né, te gerar um ganho real, né, ou seja, aquele ganho acima da inflação. Então, tendo uma carteira diversificada com várias classes, você consegue, em cada uma delas, se proteger de certa maneira, né? Exatamente. Você traz mais consistência com essa diversificação e consegue estar se protegendo de diferentes maneiras ali contra a inflação. E a gente sabe que no Brasil, né, é um tema que de vez em quando vem muito à tona. Né? Quase cotidiano a inflação, né? E aí, a última dúvida, para a gente fechar essas 5 primeiras que vocês mandaram para nós com antecedência, é sobre como identificar o melhor momento para rebalancear a minha carteira de investimentos, Pitts? Excelente pergunta, João. Eu acho que é muito comum o investidor olhar com muita frequência, né, os investimentos dele. Eu diria que não tem necessidade disso. Tá? O aporte, uma vez mensal, já é mais do que suficiente. Tá? A gente não entende que você acompanhar semanalmente, diariamente, isso vai trazer ganhos relevantes para você a longo prazo. Aportes mensais e com reavaliações periódicas, como, por exemplo, a cada semestre. Agora, se você tem uma mudança de vida muito grande,
ou se você teve uma mudança de aportes muito relevante ou uma entrada de capital muito grande, aí isso precisa ser olhado com talvez um carinho melhor, com uma lupa, para você estar fazendo aquela alocação mais adequada, né? Já que qualquer decisão que você vai tomar ali pode trazer um impacto muito grande ali nos seus investimentos. Então, se você já trabalha com uma carteira madura, tem aportes regulares, eu diria que semestralmente você reavaliando a sua carteira, né, vendo se ela está fazendo sentido, se está adequada para o seu perfil, é mais do que suficiente. Ótimo, e é aquilo, né, Pete? É uma construção, né? A carteira ela nunca vai ser pronta e perfeita porque você muda ao longo do tempo. Muitas vezes começa querendo aumentar seu patrimônio, depois você quer mais dividendo ou coisa nesse sentido. É uma construção eterna, basicamente, né? E às vezes você acha que não muda, né? A gente tem a tendência de achar que tudo é muito previsível e que a nossa vida não vai mudar. Porém, ela muda, os nossos gostos mudam ao longo da vida. Então, por isso que é importante você sempre montar esse patrimônio, né, a longo prazo, justamente para você ter essa flexibilidade, né? Eventualmente você está numa cidade, você quer se mudar de cidade, quer mudar de país, né? Às vezes você monta uma família, você nem imaginava, de repente você cria, né, essa vontade. Então, por isso que é tão importante investir e também, né, sempre estar ajustando a sua carteira a fim de estar deixando ela alinhada com o seu momento de vida, com o seu padrão, né, de consumo, padrão de gastos, né? Ótimo. E se você quer aprender a entender mais sobre o seu perfil, como construir uma carteira de investimentos, nós estaremos colocando na descrição um link da consultoria, onde o Pitts e diversos outros consultores auxiliam investidores a mexer ou a melhorar a sua estrutura, a sua carteira, os seus investimentos, não é, Pitts? É isso aí mesmo. A gente faz uma avaliação detalhada, 100% personalizada, focada em você, nos seus objetivos, e através disso a gente estrutura, né, uma estratégia com acompanhamentos mensais a fim de estar montando essa carteira, né, a fim de a gente, né, trazer essa carteira de investimentos que fique alinhada com o seu momento de vida atual, que te traga uma satisfação a fim de, né, poder estar vivendo bem aí uma carteira de investimentos aí jogando ao seu lado, né? Não te dando mais preocupações, né, João? Exatamente. Então é isso, pessoal. O link está na descrição. Se você tem outra dúvida sobre como montar uma carteira de investimentos, coloca nos comentários que no próximo vídeo vamos responder para você. Forte abraço. Um abraço, pessoal.